Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Sem ela nós não somos nada. Mais uma vez estamos aqui reunidos para partilhar um pouco da palavra de Deus, aquilo que o Senhor traz para nós essa noite. Qual é o desejo do coração de Deus para cada um de nós? E eu convido você a fechar um pouquinho os seus olhos, inclinar a sua cabeça e que a gente possa juntos pedir ao Espírito Santo que nos dê total entendimento da palavra que vai ser partilhada, daquilo que Ele tem aos nossos corações. Te damos licença, Espírito Santo, para que Tu venhas agir em nós através dessa palavra, a começar de cada um de nós a mudança de vida que nós queremos para nós mesmos e para os outros. Dá-nos a graça, Espírito Santo, de estarmos próximos a Ti. Dá-nos a graça, Senhor, de deixarmos que o nosso coração seja inteiramente Teu, que os nossos pensamentos, atitudes e palavras sejam moldados por Ti. Por isso eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, que Tu sejas comigo, que vou anunciar a palavra, e que sejas também com cada um daqueles que vão ouvir essa palavra em qualquer hora do dia, em qualquer circunstância. Eu te peço isso agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre a experiência de vida e de entrega total a Deus de duas mulheres na Bíblia. Uma, a história é muito conhecida, que é Maria, Nossa Senhora, nossa mãezinha, e a outra é de uma pobre viúva. A gente vai começar pela história da viúva, que a gente vai encontrar lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, Lucas 21, a partir do versículo 1. Lucas 21, do 1 ao 4. A gente vai encontrar a história dela. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva, pobrezinha, deitar 2 pequeninas moedas. E disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros. Pois todos aqueles que lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobrara. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Palavra da salvação. A princípio, quando a gente lê essa história da viúva, da oferta da viúva, a gente sempre acaba se remetendo ao aspecto financeiro, né? De que é preciso dar o dízimo, realmente é preciso, o dízimo é bíblico, é importante para a manutenção da comunidade. Mas hoje o que o Senhor quer falar para nós não é no aspecto somente financeiro. Essa viúva, ela nem teria a obrigação de fazer a oferta no templo, né? Ela tinha a obrigação de pagar os impostos a Roma, que eram impostos altíssimos, né? E além do pagamento dos impostos, ela ainda também pagava a oferta, dava a sua oferta, né? E Jesus, quando está ali observando a questão das ofertas, né, que as pessoas, a palavra diz aqui no versículo 4, que as pessoas, os ricos, ofertavam aquilo que sobrava. Ela, no entanto, deu tudo o que tinha. E quando a gente para pensar nessas duas questões da oferta, eu dou porque sobra, ou eu dou tudo o que eu tenho. Essa viúva deu tudo o que tinha. Os viúvos, os órfãos naquela época eram pessoas desassistidas. Uma mulher viúva era uma mulher marginalizada. E essa mulher foi além disso, né? Ela foi além da indigência dela e doou aquilo que ela tinha para doar. Ela não doou o que sobrava, até porque não tinha sobra. Ela vivia com muito pouco. Mas ela doou tudo o que ela tinha. Se a gente trouxer para a nossa vida e a gente começar a se questionar, como Deus me questionou enquanto preparava essa pregação, o que eu estou dando para Deus é a sobra ou é tudo? E como eu disse no início, não é em aspecto financeiro.
O que eu dou do meu tempo para Deus? O que você dá do seu tempo para Deus? O que te sobra? Quando a situação está mais apertada, que a gente doa um pouco mais de tempo, dá um pouco mais de atenção para Deus, para a leitura da palavra, para a oração, para ir em algum encontro. Quando eu estou precisando de algo, eu dou mais atenção, mais tempo a Deus. Mas quando a maré tá boa, porque a gente vive nessa oscilação, uma hora tá bem, uma hora não tá tão bem. Isso é a nossa vida, é assim para todo mundo. Mas se nós temos a consciência, como a viúva tinha, né? Eu preciso dar tudo em qualquer tempo da minha vida. Ela poderia dar a desculpa de não ofertar ao templo, porque ela era viúva, ela era pobre, ela não tinha como dar. Mas não, ela deu também no tempo da penúria. Ela deu também, se ofertou também por inteiro no tempo da infelicidade. Então, que nesse primeiro momento da nossa partilha, que isso já possa ficar no seu coração, esse auto-questionamento. Você olha para a sua vida, para que forma você tem gastado o seu tempo, especialmente nessa situação que a gente está vivendo. Não tem como não falar da quarentena, da pandemia, né? Infelizmente, uma situação que todos nós estamos passando. Mas esse tempo que talvez esteja de sobra para você, como você está utilizando esse tempo? Qual é o lugar que Deus, em qual patamar Deus está nesse seu tempo de sobra? Até onde vai o seu sim a Deus? Até onde vai a sua oferta, a sua doação, a minha oferta, a minha doação da minha vida a Deus? Então, que a gente possa se questionar. Enquanto a gente vai levantando dentro do nosso coração esse questionamento, eu queria que vocês pegassem agora a segunda mulher de hoje, que a gente vamos partilhar hoje. Está lá no livro de Lucas também, só que você vai voltar para o capítulo 1. A história de Maria, a mulher mais importante da palavra de Deus, com certeza, né? Aquela que é a nossa escola para seguir o filho dela é ela. Se a gente quer seguir bem a Jesus, é preciso que a gente imite a Maria e a gente vai estar seguindo ele bem. Então, lá no versículo 26, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Lá no 32, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era tido como estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em outras traduções, Maria disse: Eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo vocês, como você disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um trecho muito conhecido, essa passagem é muito rica e é um trecho muito batido, muito conhecido. Algumas pessoas sabem até de cor, né, um pouco da anunciação, de como foi o sim de Maria. E através do sim dela, a salvação chegou até nós, chegou até mim, chegou até você, chegou até a sua família.
através dela, do sim, do compromisso, da entrega total a Deus, a salvação chegou no mundo. E quando a gente diz que Maria é a nossa escola, é a nossa grande escola para o segmento perfeito de Jesus, ou quase perfeito de Jesus, é preciso que a gente olhe alguns aspectos da vida dela. Ela era uma adolescente, já noiva, porque ela já estava prometida em casamento a José, José seria seu marido. Ela poderia, se aparecesse grávida de um outro homem que não era, né, o seu futuro esposo, poderia ser apedrejada. Era isso, esse era o destino das mulheres, né? E Maria correu o risco, se entregou por completo, só fez um questionamento para o anjo. Foi um único questionamento: como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Ela não disse para Deus: bom, eu vou pensar, eu não sei se eu tenho tempo para ser mãe do teu filho. Eu pensei em outras coisas, eu planejei outras coisas para o meu futuro. Em nenhum momento Maria questiona a decisão de Deus, a escolha de Deus. Lá no início, no versículo 28, o anjo, quando chega onde ela está, o anjo já chega dizendo que ela é cheia de graça. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria não se tornou cheia de graça depois que já estava com Jesus no ventre dela. Maria foi saudada pelo anjo antes de dizer o sim. Maria já tinha uma vida inteiramente consagrada a Deus. Ela era uma jovem diferente das outras, não melhor, diferente, porque a vida dela desde a sua infância foi consagrada. Ela sabia que ela tinha um Senhor e que ela era temente a esse Senhor, e o que ele pedisse a ela, ela faria. É lógico que nem nos maiores sonhos dela ela imaginaria que ela seria a mãe do Messias, do famoso Messias falado nos antigos profetas, que ela conhecia a história. Esse povo sabia que chegaria o Messias para salvar eles, mas Deus não tinha dito para ela com antecedência que seria ela. O anjo chegou e fez o anúncio: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Você vai conceber do Espírito Santo e vai dar à luz ao Filho de Deus. A grande graça, para mim, a maior graça não foi só ter Jesus no seu ventre. A maior graça de Maria era ser uma pessoa plenamente entregue às mãos do Senhor, sem reserva, sem ressalva, sem condição. Maria não impôs condição para servir a Deus. Maria nunca impôs condição para fazer a vontade de Deus. Eu só faço isso quando eu tiver tempo. Eu vou me dedicar à igreja quando eu tiver sanado esse problema. Eu só vou fazer isso. Como a gente vai colocando condições para se entregar, condições para estar na presença de Deus. Em nenhum momento Maria questionou, em nenhum momento Maria pôs condição ao sim. E que fique para nós hoje esse exemplo, esse testemunho da viúva que ofertou tudo o que tinha, fez a sua oferta no momento da penúria, no momento da tribulação que ela estava passando. Ela era uma pobre viúva, como diz a palavra. Ela já era marginalizada só por ser viúva. E por ser uma viúva pobre, era mais marginalizada ainda. Vivia sim à beira da sociedade. E ela não deixou de entregar a sua oferta no tempo da penúria. Não deixou de entregar tudo o que ela tinha no momento da penúria, assim como Maria não deixou de dar o seu sim, de se entregar completamente em todos os tempos. Maria tem poucas citações na Bíblia, né? A gente não vê muitas citações dela, mas as situações que tem, que ela aparece, são situações de muita entrega, de muita coragem, de manter o sim. Porque muitas das vezes é muito fácil a gente dizer sim a Deus no momento da empolgação. A gente está na missa, no grupo de oração, no encontro, a gente acabou de receber uma grande graça que a gente está pedindo, e a gente dá aquele sim, eu quero te servir, como diz aquela música, né? Quero te servir sempre mais e mais, quero buscar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te, quero buscar-te, quero amar-te. E a gente vai cantando, cantando e cantando e não vai se dando conta do que a gente está propondo para Deus. De que tipo de relacionamento eu estou começando a criar com Deus.
Porque a gente assume um compromisso e na primeira dificuldade a gente se esquece. Na primeira dificuldade, aquele sim passa a ser um mais ou menos. Na segunda dificuldade, talvez aquele sim passe a ser não. E a gente não vai se dando conta de o quanto a gente vai se distanciando de Deus. Não é fácil entregar a vida totalmente a Deus. Aí, se a gente pegar o exemplo, né, quando a gente estava fazendo a reunião que o Senhor deu essa palavra para a gente, nós colocamos o exemplo das irmãs carmelitas, né, que vivem um tempo de clausura, e ali elas se dedicam 24 horas em oração, em adoração, oram por nós que estamos, né, aqui fora, nas batalhas do nosso dia a dia. E tantas outras congregações que vivem a clausura, o isolamento, para viver extremamente e unicamente para Deus. E a gente se coloca, mas como que eu, casada, com filho, com neto, trabalhando, não trabalhando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dedicar minha vida integralmente a Deus, totalmente a Deus, sem reserva, sem impor condições para servi-lo, para estar com Ele, né? E a gente começa a pedir ao Espírito Santo esse discernimento. Aonde está faltando a minha entrega total a Deus? Aonde está faltando que eu seja mais parecida com Ele, mais parecida com Maria? Em situações que você passa no seu dia a dia, você precisa trabalhar, você precisa conviver com várias pessoas e ofertar sua vida a Deus é quando você talvez engula um desaforo e tenha coragem de orar por aquele que te feriu, por aquele que te caluniou. Entregar a vida totalmente a Deus é quando a gente está envolto num mar de egoísmo e a gente precisa parar de olhar para a gente mesmo, olhar para o sofrimento do outro e estender a mão, estender o ouvido, os ombros, um prato de alimento. Se ofertar inteiramente a Deus é quando a gente não quer fazer a vontade de Deus, apesar de saber qual é, e a gente se renega, se renuncia para fazer. Isso são ofertas que nós fazemos. É o nosso grande sacrifício de louvor que nós fazemos a Deus. O que adianta eu louvar a Deus com os meus lábios, com os meus braços, se na hora da prática eu não faço nada daquilo? Se na hora da prática eu ainda me justifico, eu justifico a minha não entrega, justifico os meus erros. Não, Senhor, eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Eu fiz isso, mas fulano fez isso também. E a gente começa a justificar a nossa não entrega total a Deus. A nossa não oferta total a Deus. Maria, a viúva, Pedro, tantos outros na palavra de Deus nos dão exemplo do que é renegar a sua própria vida, a sua própria vontade. Maria fala que no final, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, em outras traduções. Que seja feita conforme a vontade de Deus na sua vida, na minha vida, em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todos os momentos. Na perda de um parente, na perda de alguém que a gente ama, seja feita a tua vontade, Senhor. Que eu permaneça ao teu lado apesar da dor. Que eu te oferte a minha dor por completo e faça dela um caminho também para chegar até a ti. Na oferta, quando eu cismo em não perdoar alguém, quando eu ainda justifico, não perdoo, isso eu não perdoo, isso eu não faço. Eu estou cansada de só eu fazer. Quantas vezes a gente fala isso? Só eu perdoo, só eu dou o meu braço a torcer. Maria fez o quê? Jesus fez o quê o tempo inteiro? O tempo inteiro ele se dobrou à vontade do Pai. Até mesmo antes da cruz, no Getsêmani, Jesus falou: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que não se faça a minha vontade, mas a tua. A nossa vontade precisa estar sempre em segundo plano. A vontade de Deus, o buscar a Deus, o permanecer na presença de Deus, sem impor condições para isso, precisa estar no primeiro plano, em primeiro patamar. Isso é primordial para que a gente tenha uma caminhada saudável na presença de Deus, para que a gente se relacione com Deus de forma verdadeira, sem máscaras. É preciso que a gente saia da superficialidade. Aquele que está sempre na superfície do mar, na beirada da areia, nunca vai saber o que é dar um mergulho, porque ele só se deixa molhar os pés. E muitos de nós estamos vivendo dessa forma. Nós estamos apenas molhando os pés. A gente não se deixa mergulhar por completo, por inteiro.
E essa é a proposta de Deus para nós nessa noite. Que a vontade de Deus seja também a minha vontade. Quando ela não for, porque muitas das vezes a vontade de Deus não vai ser a minha vontade, não vai ser a sua vontade. Que nós tenhamos a coragem de nos doarmos plenamente e dizermos: Senhor, que seja feita a tua vontade, vou fazer o que você quer. Muitas das vezes sem entender, meus irmãos. Maria não tinha noção de tudo que ela passaria. Mas em todos os momentos que ela passou, todos eles, até a cruz, que ela permaneceu ali de pé, em nenhum momento ela impôs condição para dizer permanecer no seu sim, para dizer sim a Deus. Ela confiou até o fim. E ela hoje, assim como a viúva, é a nossa escola, é a nossa seta, apontando para Jesus. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça, que eu diminua cada vez mais. Que seja feita realmente a vontade de Deus. Se a gente tem consciência de que a vontade de Deus é o melhor para nós. Amém? Feche um pouquinho os teus olhos. Depois você pode pegar essas duas palavras novamente. E você vai lendo e pedindo ao Espírito Santo para te fazer dócil. É preciso um coração dócil para acolher plenamente, sem impor condições ou justificativas, a vontade de Deus. Dai-nos essa graça, Senhor, de não te entregarmos apenas o que sobra, o tempo que sobra, a vontade que sobra, mas de te entregarmos tudo e pautarmos a nossa vida, a nossa rotina diária de trabalhador, de trabalhadora, de pai, de mãe, a tua vontade. Que toda a nossa vida seja moldada conforme a tua vontade. Por isso, dai-nos a graça, Espírito Santo, de experimentarmos o que Maria experimentou. De sermos cheios da graça de Deus, não porque temos Jesus dentro de nós, porque antes dela ter Jesus dentro dela, ela já era cheia de graça, porque ela já era obediente, ela já vivia segundo a vontade de Deus. E essa é a maior graça. Diante dos milagres que precisamos, dos milagres que clamamos, das nossas necessidades, Senhor, que a nossa maior vontade seja estarmos plenamente entregues, ofertados por completo a Ti. Dá-nos a graça de sairmos da superfície e mergulharmos nas Tuas profundezas, Senhor, para descobrir as Tuas riquezas, como diz aquela música. Quanta coisa temos a descobrir, quanta coisa temos a experimentar, Senhor. Dai-nos essa graça de buscarmos a Ti, de aniquilarmos, termos a coragem de aniquilarmos a nossa vontade, muitas das vezes, Senhor. Vem Espírito Santo sobre nós, sobre cada um que está escutando, que vai escutar ainda essa pregação. Vem Espírito Santo moldar a nossa vontade, a vontade de Deus, para que possamos ser como Maria. E um dia possamos dizer do profundo do nosso coração, não só com os nossos lábios: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, segundo o teu querer, segundo os teus sonhos para nós, Senhor. Pedimos a ti, Mãezinha do céu, que interceda por nós, para que sejamos o mínimo parecidos contigo, para que possamos agradar, sermos agradáveis, entregues ao teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.